Olá, este é o Conexão Futura na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura para conhecer os destaques da semana do Conexão, outros episódios do programa e também aqui você acessa os links para as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter e também o nosso canal, claro, oficial no YouTube. Bom, em junho de 2014, a Presidência da República sancionou o Plano Nacional de Educação, uma lei que estabelece diretrizes e metas para o desenvolvimento da educação no Brasil. Com vigência de 10 anos, o PNE propõe estratégias para todas as etapas e modalidades educacionais e contempla ações também para a redução da desigualdade e a inclusão de todas as crianças e adolescentes nas escolas. No entanto, nenhuma das 14 metas e estratégias previstas para 2015 e 2016 foi cumprida integralmente. Por exemplo, dados do Censo Escolar do Ministério da Educação de 2015 mostram que existem 3 milhões de crianças e jovens de 4 a 17 anos fora das salas de aula. Pelo PNE, até o fim deste ano, todos eles deverão estar matriculados. Bom, nesses 2 anos, a mobilização em torno do plano contou com um agente fundamental, a imprensa. Atualmente, os veículos de comunicação estão abrindo espaço para os debates sobre políticas públicas e educacionais, como o Plano Nacional de Educação. Ao mesmo tempo, ainda há resistência da grande imprensa em tratar a educação como uma manchete prioritária. Afinal, que avanços já foram conquistados com o Plano Nacional de Educação? E qual a importância da cobertura jornalística em educação para o desenvolvimento das metas estabelecidas no PNE. Quem fala mais com a gente sobre esse assunto é Daniel Cara, coordenador da campanha nacional pelo direito à educação. Boa tarde, Daniel, bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Ricardo Falzeta, gerente de conteúdo do movimento Todos pela Educação. Boa tarde, Ricardo, bem-vindo. Boa tarde, um prazer estar aqui. E também Paulo Saldanha, diretor da GEDUCA, a Associação de Jornalistas de Educação. E você em casa, claro, também é nosso convidado. Paulo, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo bem-vindo. convite. Bom, eu queria começar com o Ricardo, porque o Todos pela Educação fez recentemente um balanço das metas do PNE nesses 2 primeiros anos de plano. Ricardo, o que a gente pode destacar de avanço e do que a gente ainda precisa correr atrás para que algumas metas, principalmente essas que tinham esses 2 anos iniciais como ponto, né, de encerramento, de cumprimento, que a gente precisa avançar para que elas sejam cumpridas? Pensando estritamente na questão da data, do cumprimento da meta, a gente está muito mal. A gente praticamente não cumpriu nenhuma das metas na data estipulada. Mas também a gente tem que ver o lado que avançou, né? Então, algumas movimentações importantes aconteceram nesses 2 anos, dá para citar 2, por exemplo, a formulação dos planos municipais de educação e dos planos estaduais de educação movimentou todo o país. E hoje praticamente quase 100% dos municípios e dos estados estão com seus planos sancionados e esses planos foram construídos de uma forma interessante com participação da comunidade, né, porque o processo previa a consulta pública para que esses planos fossem bem estruturados. Então esse processo aconteceu, ele não foi cumprido exatamente no prazo, mas hoje a gente dá para dizer, no final do ano, quando a gente for escolher os candidatos, os eleitos, né, nas eleições municipais, que o plano já existe, então como é que esses candidatos vão fazer para cumprir esse plano? Essa era uma questão até pouco tempo atrás, né? Os municípios, acredito, em meados de 2015, a gente ainda tinha alguns municípios que não estavam com seus planos previstos. Exatamente. Né? Hoje você tem, acho que 50 municípios que estão na reta final também. Estão ali prontos para ter os seus planos sancionados, né? E estados, se eu não me engano, acho que faltam só 2. Se eu não me engano, Minas Gerais e Rio de Janeiro sancionarem os seus planos, né? Outra movimentação importante que aconteceu foi o da Base Nacional Comum Curricular, que também deveria estar cumprida agora, em junho, mas ainda não está pronta, mas tem um processo bastante intenso, bastante importante em todo o país de discussão dessa base curricular. Inclusive de mobilização da população, né? Recebendo aí informações importantes e contribuições para a elaboração da base. Exato. Né?
Daniel, a gente tem um dado, né, do censo de 2015 do MEC que mostram a queda do número de matrículas em todos os níveis da educação, principalmente na pré-escola e no ensino médio, que tem um grande número de evasão escolar. Ao mesmo tempo, a gente também tem a universalização, mais de 97% das matrículas no ensino fundamental. Essa universalização é um dos planos, é uma das metas do PNE, mas a gente percebe, se a gente for traduzir isso em números, por exemplo, são 690 mil crianças que não são atendidas na pré-escola e outras 932 mil adolescentes que abandonaram o ensino. Como é que o plano vem sido discutido para que a gente tenha a ampliação do número de matrículas e também que essa ampliação seja acompanhada da qualidade do ensino oferecido nas escolas? Essa acho que é a pergunta central, né? Eu até tenho uma discordância da posição do Ricardo, porque, na minha opinião, o plano está razoavelmente paralisado, né? O problema começa a acontecer com o ajuste fiscal do ministro da Fazenda, ex-ministro agora, né, Joaquim Levy, quando ele praticamente paralisa, e aí teve matérias, né, o Paulo, inclusive, foi um dos autores dessas matérias que deram a carga para esse problema, né, demonstraram o problema, praticamente paralisa programas federais que ampliavam matrícula. O plano nacional, os próprios planos municipais e estaduais, e eu acompanhei muitos planos municipais, eles praticamente foram uma cópia do plano nacional. Quer dizer, teve mobilização, isso é importante, mas a qualidade dos planos municipais ela é muito baixa, a sua grande maioria, porque foram peças copiadas do nível nacional. Isso não adianta, porque você tem que fazer o diagnóstico daquele município, daquele estado, e infelizmente a gente não está nesse patamar. Mas a realidade é que o recurso federal, que era o caminho para a expansão de matrículas, não chegou para estados e municípios. Nós vivemos hoje uma situação que praticamente todos os estados e municípios estão com a corda no pescoço, eles não conseguem expandir matrículas e o plano é claramente expansivo. E mais do que expandir matrículas, Larissa, é preciso que esse Plano Nacional de Educação mude a história da educação brasileira para a garantia de padrões de qualidade. Não tenho dúvida de que a discussão curricular ela é importante, mas ela é insuficiente caso a escola não esteja preparada para dar conta desse currículo. O que significa isso? Significa garantir escolas com professores bem remunerados, com política de carreira, com formação continuada, número adequado de alunos por turma, laboratórios de ciências, laboratórios de informática, quadra poliesportiva coberta. Quer dizer, é a escola que os alunos em ocupação pedem. Exatamente essa escola, uma escola que respeite a necessidade dos alunos e os direitos dos alunos. E para isso é preciso que o Brasil invista mais 37 bilhões de reais, conforme o estudo do custo aluno-qualidade inicial, que foi desenvolvido pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação e é o único estudo de custo aluno-qualidade que existe hoje no Brasil. O segundo plano, que incorpora esse nosso estudo, era para implementar o custo aluno-qualidade inicial em junho de 2016. Nós já estamos em julho e essa discussão sequer andou. Então, nesse momento, eu acredito que é preciso que a sociedade brasileira faça a crítica efetiva sobre o descumprimento do plano. Não dá para deixar os governos em zona de conforto, ou então reconhecer os pequenos avanços que foram feitos, que na prática são avanços protocolares. O que avançou no plano? Praticamente foram processos de decretos, né? Ou então processos participativos que foram muito enviesados. Isso precisa ficar claro, a gente não pode deixar de ser sincero nessa avaliação. O Habermas, né, que é um dos principais filósofos políticos, né, se fosse para sintetizar o trabalho dele, ele diria que não dá para deixar o governo em zona de conforto. E eu acredito que a gente tem que ter essa clareza, né? E para tirar o governo dessa zona de conforto, a imprensa tem um papel fundamental, né, Paulo? Como o Daniel colocava, a mobilização da sociedade é importante. Nós, da imprensa, nós que trabalhamos com educação, temos esse papel de tirar o governo da zona de conforto e mostrar a importância do cumprimento dessas metas. Nesse sentido, Paulo, como é que você avalia a cobertura da imprensa nacional em relação ao plano, desde a sua aprovação há 2 anos e até agora, e o desenvolvimento, né? E a gente, como colocamos aqui o plano um pouco paralisado por conta de algumas mudanças aí de governo, mas como é que você avalia a cobertura da imprensa nacional em relação ao Plano Nacional de Educação? Sim, o plano facilita a cobertura da imprensa de um tema difícil de se tratar, que é a educação, porque o plano coloca metas, né, e tudo que tem metas fica mais fácil para você cobrar. Então, acho que tanto durante a discussão do plano nacional no Congresso Nacional, a cobertura da imprensa foi grande, ela realmente se deu muita atenção, se debateu até em certo detalhe a maioria das metas,
e não só o plano como um todo. Então se debateu as metas e se debateu também a condição que o Brasil teria para se efetivar essas metas, né? Então o plano ele traz um norte ali que o país quer chegar, e para o jornalista facilita muito por conta de você tem lá uma meta, e o que, tendo ou não o plano, na questão de inclusão escolar, o que o Brasil precisa é colocar as crianças que estão fora da escola dentro da escola. O que se percebeu ao fazer essas reportagens, e acho que não só as que eu tive a oportunidade de fazer, mas a que outros colegas também fizeram, é que faltou urgência, acho que o Daniel falou um pouco disso, faltou urgência das várias esferas do governo para que o plano, a partir do momento que o plano foi aprovado, eu acho que até por uma questão de se falar muito que é um plano nacional de 10 anos, então daqui 10 anos a gente vai ter determinadas coisas prontas, ou entregas, né, do ponto de vista do Estado, faltou essa urgência das esferas até Parece de conversa. Uma questão muito ao longo prazo. Exatamente, né? Então você tem essa questão de universalização, e a partir do momento que você tem a obrigatoriedade de matrícula de 4 a 5 anos e também de 15 a 17, praticamente os governos não fizeram, você não teve uma ação específica para que essas matrículas fossem efetivadas, e essa parcela da população que está fora da escola é evidentemente a população mais pobre, que tem outras dificuldades do que simplesmente... Acho que na pré-escola é muito claro a questão de falta de escola. No ensino médio ou durante o ensino fundamental, o problema não é esse, né? O problema já é de atrair esse aluno que saiu, atrair esse aluno evitar que esse aluno saia, né, da escola, mas não teve urgência. Então você tem alguns pontos do plano que são sistemáticos, né, como o curso aluno qualidade, como o Daniel comentou. A questão da base, eu acho que teve realmente um avanço, e foi uma dificuldade muito grande de você cobrir jornalisticamente um tema como currículo. Você teve ali uma conversa, você tem uma discussão muito forte acontecendo, embora a base não esteja pronta. A gente está mas aguardando se estruturou já uma segunda versão, né? Uma terceira. Uma terceira versão. Esse momento está ocorrendo seminários nos estados até 5 de agosto. A previsão é que ocorram seminários estaduais para debater até chegar essa terceira versão, né? E aí você tem o Sistema Nacional de Educação, que também não exigia do MEC um posicionamento, enfim, uma construção desse processo. Mas, em resumo, o que aconteceu na cobertura de educação desde que o plano foi aprovado é que a crise econômica ela sequestrou a agenda de educação. Então, se você pegar no primeiro ano da Pátria Educadora, 2015, o que saiu de reportagens era praticamente sempre repercutindo mais a crise do que uma agenda educacional do governo federal, que tinha escolhido ali um lema de Pátria Educadora. Então, por um lado, facilita, né, o Plano Nacional ter essas metas, e por outro, a crise econômica veio a trazer uma maior complexidade na hora de você conseguir fazer essa cobrança e fazer esse diagnóstico de entrega do Agora, governo. essas mudanças, né? A gente tem aí a crise econômica, como o Paulo citava, as mudanças de governo, né? Em 2 anos de PNE, a gente teve muitas mudanças ministeriais na pasta da educação, tivemos uma mudança na presidência da República. A gente pode dizer que essas questões paralisam também o plano, né? Isso é um impedimento para o cumprimento dessas metas, na opinião de vocês, Ricardo? Eu acho que paralisa o país, não concordando e um pouco discordando do Daniel também. Acho que a gente mais concorda do que discorda. Eu discordo que não são pequenas agendas que avançaram. Eu acho que principalmente a questão da base, a movimentação foi muito grande. Foram 120, falou-se em 12 milhões de colaborações. Esse número é relativo. Na verdade, foram 120 mil colaborações de fato, textos que foram colocados lá no portal e tudo mais. Então, é um avanço importante. Agora, é óbvio que outras agendas que deveriam avançar, o custo aluno qualidade é uma delas, o Sistema Nacional de Educação é outra, estão paralisadas. E são fundamentais também, elas precisam caminhar também. Mas eu acho que a gente tem que reconhecer também todo o esforço de municípios. Não sei, Daniel, qual que é a fonte dessa tua informação sobre os planos estarem ruins. A SASE ia fazer esse levantamento e, infelizmente, parou o processo, ia fazer um levantamento qualitativo dos planos. Eu fiz um levantamento muito aleatório, entrei em alguns municípios no norte do estado, centro-oeste, e encontrei coisas interessantes. Acho que tem coisa boa.
A paralisação elaborada. desse estudo foi por uma questão de mudança de governo. Também. E aí sim, aí a gente tem uma paralisação que enquanto não se resolver, a gente corre sérios riscos do plano não avançar em questões fundamentais. Né? A gente tem uma outra questão, né, Daniel, que impacta diretamente também no plano, que é a questão da PEC 241, Sim. que interfere diretamente na questão orçamentária das pastas de saúde e educação. Na sua opinião, de que forma essa PEC, se aprovada, pode inviabilizar o cumprimento do plano? Não, ela praticamente finaliza o Plano Nacional de Educação. A PEC 241, para o telespectador compreender, ela propõe que não existe mais ganho real no investimento em políticas sociais. Então, ano a ano, o que vai existir é um reajuste inflacionário. Como o telespectador sabe, o reajuste inflacionário simplesmente é uma atualização do preço. Então, pelo IPCA, basicamente, pelo né? IPCA pelo ou pelo INPC. Vai ter um debate ainda sobre qual vai ser o índice, referência, mas independentemente disso, nenhum centavo novo vem para nenhuma política social, para pagamento de nenhum servidor público, quer dizer, praticamente se paralisa o país. Então, é uma PEC que desconstrói a possibilidade de implementação do plano. Agora, até só para responder o Ricardo, a gente tem comitês em todos os estados brasileiros, né, praticamente, só não tem 3 da região norte. E a gente vivenciou o processo de formulação dos planos, até porque a gente teve uma atuação muito forte na criação do Plano Nacional de Educação. A experiência concreta de construir os planos foi muito ruim, Ricardo, e foi muito difícil, porque ainda não existe uma cultura de participação e de planejamento na sociedade brasileira. E concretamente, o maior desafio do plano, a base, ela é importante, mas ela está distante de ser algo que sozinha resolve o problema. Se você não tiver a matrícula, se a escola não tiver condições de implementar a matrícula, e principalmente se o professor não estiver preparado para realizar o trabalho da base, que a gente ainda não sabe, a base é uma possibilidade de concretização, né? Vai precisar ter muita negociação, até porque atores fundamentais não estão envolvidos no processo de construção da base. Ela gera ainda muita polêmica também. Exatamente. Em relação aos que são contra pesquisadores, e a favor, né? Formadores de professores, né, que estão reunidos nas entidades, ANPED, ANFOP, principalmente ANFOP, SEDES, ANPAI, que são as grandes entidades da educação na área de formação de professores, na pesquisa acadêmica, elas não estão envolvidas no processo da base. Isso já aconteceu no Brasil nos PCNs, que foram os parâmetros curriculares nacionais. E o resultado é que eles não saíram do papel, não chegaram nas escolas. Então, o que me preocupa hoje, concretamente, é a PEC 241, é a tramitação do Sistema Nacional de Educação, que ela não depende mais do Ministério da Educação, porque já tem um texto que está para ser votado no Congresso Nacional. É um texto bom, realizado e redigido pelo Glauber Braga, que é um deputado aqui do Rio de Janeiro, né, do pessoal do Rio de Janeiro, que veio do PSB, então um deputado que tem um bom trânsito na casa. E a gente tem que resolver a questão financeira, quer dizer, não dá... sem orçamento... Sem orçamento é impossível dar sequência a essa agenda. E né? as estratégias também que dependem de verba. Eu queria conversar com o Paulo agora sobre uma questão... Como a gente percebe, né, pela nossa conversa, cobrir a educação não é tão simples como a gente fala, né? Não é só fazer um ranking, falar de Enem, provas do Enem, ou PISA, ou outras provas e exames que têm aí se mostrado e se desenvolvido ao longo dos anos no Brasil. Qual é o grande desafio, na sua opinião? A gente tem questões orçamentárias, né? Tem uma questão de leitura de dados para o jornalista ou para o estudante de jornalismo que nos assiste agora. Qual é o grande desafio na cobertura atual das pautas de educação? Olha, eu acho que se a gente fizesse essa pergunta talvez nos anos 90, o principal desafio era ter espaço para que a cobertura de educação aparecesse. Esse desafio não foi superado, ainda existe uma disputa muito grande de espaço na imprensa por conta da dinâmica do noticiário, né? A educação, ela em geral não está fora das disputas internas que o jornalismo tem com outras pautas, né? Então é um tema complexo, é um tema que não, a gente consegue ver aqui que não tem respostas fáceis e não tem unânimes. Isso para o jornalismo às vezes fica difícil, porque o jornal, né, eu trabalho em jornal impresso, ele tem que dar uma manchete, ele tem que dizer alguma coisa ali, e num tema difícil como esse, é difícil você também conseguir concretizar uma resposta fácil, né? Então você tem essa dinâmica.
Hoje, a dificuldade maior que a gente percebe, até foi um dos motivos que a gente pensou, esse grupo de jornalistas pensou para a criação da Geduca, é qualificar os jornalistas para que eles possam ter uma formação maior e possam ter ferramentas melhores para poderem avaliar melhor essas pautas e trazer um debate mais complexo. Se eu fosse elencar uma coisa principal da cobertura, principalmente voltada a uma crítica ao trabalho que eu faço, era de tentar trazer essa complexidade do debate para o leitor. Trazer de um jeito mais simples para o leitor, para o telespectador, enfim, para quem está na internet. Traduzir ligado, essas questões, traduzir isso, né? e tirar, simplificar a explicação, mas não simplificar a resposta que você tem. Esses rankings mesmos, né? Eles durante muito tempo mostravam ali o ranking, o IDEB. Ele simplesmente trazia, o indicador de desenvolvimento da educação básica, trazia uma nota por escola, né? No último IDEB você teve um avanço que você trouxe um dado contextual sobre o índice de nível socioeconômico da escola, o que traz uma leitura completamente diferente. Os pais corriam para os jornais para Exatamente. ver o IDEB da escola dos seus filhos. Será que o meu IDEB é bom ou não é? Mas aí você comparar escolas com alunos do mesmo nível socioeconômico, você traz uma riqueza muito maior e traz outras explicações, né? E assim é com o ranking do Enem, enfim, então trazer essa complexidade, na verdade traduzir essa complexidade talvez seja a maior dificuldade, porque aí você cai em todas as áreas, na área da avaliação, na área do Porque a gente não tem uma formação universitária, eu particularmente não tive, aprendi a trabalhar com educação, fazendo educação, e essa é a realidade dos grandes jornalistas de educação. A gente teve uma pesquisa que o Rodrigo Ratier da Nova Escola fez num doutorado da USP, e ele fez um levantamento com a maioria dos jornalistas que trabalham com educação como setoristas. 99% não tiveram uma formação específica na área de educação, e mais 70% acreditam que nem a formação na faculdade serviu como ferramenta para que ele pudesse trabalhar com educação. Então você tem, o jornalista de educação em geral, ele é o cara mais novo ali, você chegou, tá, vai ter um negócio lá que chama IDEB, vai lá cobrir. E aí é difícil. Isso não acontece em outras áreas, né? Acho que o mais interessante é isso. O jornalista de economia, por exemplo, ele não pega, né? A editoria de economia não pega o cara mais novo para mandar ele cobrir a divulgação do PIB. E em política é a mesma coisa, né? Então você tem por conta dessa disputa em que o peso da política e economia é muito forte na cobertura jornalística, acaba uma área como educação que ela é prioritária, enfim, para resolver inclusive esses problemas políticos e econômicos, você não tem essa mesma atenção nem na formação. E é curioso que até novos projetos de educação, de jornalismo, de militância jornalística, poucos são de educação, né? Por que ainda há resistência, Daniel e Ricardo, na opinião de vocês, dos grandes veículos trazerem a educação para as suas manchetes, né, para tornar essa pauta realmente prioritária? A educação não é ainda uma questão nacional no mesmo patamar que a questão econômica, a questão política. Eu tive a oportunidade de conhecer a cobertura de educação em alguns países, né? Países com sistemas de ensino desenvolvidos. E a educação é uma pauta maior nesses países, né? Agora, eu considero que a qualidade da cobertura no Brasil ela não é ruim. Nós temos veículos que são totalmente dedicados à educação, a gente está num veículo agora, que é o Canal Futura. Nós temos bons repórteres na área de educação, a tal ponto que eles constituem uma associação. Isso é um indicador importante, né, de preocupação com o seu próprio trabalho, né, querer fazer um bom trabalho. Mudanças de paradigmas também. Então, eu sou bastante esperançoso em relação à qualidade da cobertura. O que a gente precisa fazer, e essa é uma disputa necessariamente social e política, é fazer com que a educação se torne uma obsessão no país. Quer dizer, todo mundo queira debater educação. Agora, com cuidado, Larissa, que eu acho que esse cuidado é importante. É preciso respeitar aqueles que se formaram para ser educadores. É preciso respeitar o saber do professor. As pessoas acham que porque tiveram um processo de escolarização, elas têm possibilidade e capacidade de falar sobre educação. Não é assim. O professor ele estuda para se formar como professor, para poder atuar como professor, assim como médico, jornalista, e esse saber precisa ser respeitado. No Brasil, nós temos muito amadorismo pedagógico e isso precisa ser superado. Então, são dois desafios, na minha opinião. A qualidade da cobertura me preocupa menos, porque eu acho que ela é de boa qualidade. A quantidade me preocupa, o espaço que ela ocupa me preocupa. Esse é um desafio, fazer com que a educação seja um tema mais forte. E é preciso também romper com o amadorismo pedagógico. A gente vivencia muito amadorismo pedagógico
na pauta de educação. Eu mesmo, antes de estudar educação, eu acho que eu cometi vários equívocos e agora eu estou estudando para poder falar com mais propriedade. É importante que a gente... Dar voz aos professores, né? Que são os grandes atores da pauta de educação. Ricardo, por favor. Com certeza. Eu concordo plenamente aqui com o Daniel, com o Paulo. Acho que tem um processo. Eu acho que, historicamente, a educação sempre foi desprezada no país, e esse processo começou a mudar fundamentalmente depois da Constituição. A priorização da educação começou a aparecer mais nas pesquisas com a sociedade, mas ainda falta, de fato, um espaço maior e sair do discurso para a prática, né? E realmente colocar. Fundamental ouvir os professores. Eu tive a oportunidade de trabalhar num desses veículos que o Daniel colocou, especializados, voltados para o professor, e o conhecimento está lá. A gente tem que ouvir, tem que dar voz aos professores, apesar de leis de mordaça, né? Dificuldade de conversar com os professores, porque os professores se sentem... isso também muitas vezes na hora de realizar algumas matérias. Não dá, é importante explicar o que é a lei da mordaça. A lei da mordaça é a lei que já existiu, né? Ela não permite que o professor fale com a imprensa sob o risco de ter muitas vezes a gente precisa passar punição pelas secretarias estaduais e municipais para chegar até os professores, né? Existe uma configuração ali que dificulta que o professor tenha voz. Agora está se constituindo uma lei da mordaça dentro da escola, que é o projeto Escola Sem Partido, que é totalmente equivocado. E parabéns para o Canal Futura, que fez o melhor debate sobre esse projeto aí alguns dias atrás. Se você quiser, acesse aí o nosso site, futura.org.br/sala-debate, que você assiste aí na íntegra esse debate sobre escola sem partido que o Daniel colocou. A gente já está caminhando aí para o fim do programa, então queria ir para a internet para a gente mostrar aqui o site do Observatório PNE, que traz aí todas as metas do PNE, traz explicações de cada uma das estratégias. Então, se você se interessa sobre esse tema, acesse observatoriodopne.org.br. Aqui você clica aqui nas metas e tem conhecimento aí sobre todas as metas, quais são os índices. Por exemplo, aqui é um site de fácil acesso, você tem aqui as porcentagens, qual é a meta para 2024, como estamos atualmente. Então, é um site muito bacana e muito fácil de ser acessado também. Eu queria mostrar também o site da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, representado aqui pelo Daniel Cara. Tá aí o site para você, campanhaeducação.org.br. E também o site aqui do Todos pela Educação, todospelaeducação.org.br, está aí na sua tela também. Nesse site você encontra muitas informações sobre o PNE e outras agendas prioritárias aí para a educação brasileira. E também o site da GEDUCA, da Associação de Jornalistas de Educação, que tem um mês, né, Paulo? Parabéns aí pela iniciativa. Exatamente. Muitos associados já de diferentes estados, 300 associados de diferentes estados. Então, muito bacana, parabéns aí pela iniciativa. O site está aí, geduca.com.br. Se você é estudante de jornalismo, também pode acessar, que você vai ter muitas informações bacanas aí para a sua formação. Infelizmente, o nosso tempo está estourado. Eu sabia que isso ia acontecer, o papo maravilhoso. Mas eu queria agradecer a presença do Ricardo, do Daniel e do Paulo mais uma vez. Obrigada aí por trazer tantas informações importantes e de uma pauta tão importante. A gente aqui no Conexão Futura sempre fala das metas do PNE, quando a gente fala de alfabetização, de formação de professores, de acesso à pré-escola. A gente sempre acessa o Observatório do PNE para saber como estamos caminhando nessas áreas. Então, mais uma vez, muito obrigada, viu? Até uma próxima. Eu agradeço. Obrigado. A você de casa, mais uma vez, claro, obrigada pela companhia. Os horários da nossa reprise estão aí na sua tela e o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. Um beijo e até a próxima. Tchau!